vai fazer a leitura e o Alex faz um comentário. Mensagem do dia 27/9/1995. A consumação dos séculos. As palavras são minhas sementes, que eu, Jesus, plantei no coração de cada filho e filha, para seguir-me. Elas estavam cheias do Espírito Santo. Conforme ia crescendo a população, mais se espalhava o meu amor. Pegaram e não largaram mais. Outros ouviram e não deram muita importância, pelo cuidado que tinham com suas coisas. E a maioria só soube ouvir, mas caíram em armadilhas feitas pelo tirano, que prometeu riquezas sem valor, porque elas são passageiras, e o restante não quis nem saber do meu nome. São parábolas, meu filho, onde está escrito sobre a semente. Quem pegou e não largou mais, fica excluído do castigo que virá. O restante vai ter que enfrentar o que deixou de fazer. A pena para cada um é um momento severo e justo pelo que fizeram. Bento, meu filho amado, o que irão passar nesta hora de dor e sofrimento fica escondido dos olhos dos meus seguidores. Mas é preciso que continue rezando sem cessar, quer dizer, a toda hora, lembrando sempre de mim. Não é preciso sair correndo chamando pelo meu nome ou louvando-me em forma de gritaria. O silêncio na oração basta fazer como vocês fazem, todos unidos numa só voz, tanto no cantar como no rezar. Assim é que eu quero, meu filho, nos momentos que forem se aproximando do castigo que virá do céu. Meus anjos juntos estarão com vocês para confortá-los. Eles descerão em forma de luz, clareando toda a casa de vocês, para que as trevas não possam passar as paredes de suas casas. Lá fora, meu filho, ficará tudo numa escuridão terrível. Será a consumação dos séculos. Quem não deu importância às minhas palavras, ou quem as manipulou, esses se acharão perdidos, sem saber para onde ir. Como tudo tem que acontecer, pois nada pode falhar. Quero deixar bem esclarecido. Seja padre, bispo, cardeal, qualquer clérigo dentro da igreja que se desviou da ordem de João Paulo II, também passará pela mesma dor e sofrimento. As portas da igreja se fecharão para eles, até completar-se os 3 dias de trevas, em forma de castigo. Meus filhos, ninguém ainda foi julgado, e nem pode alguém falar mal de alguém, porque às vezes no coração de uma pessoa está a semente do amor, enquanto outros pensam mal deste filho ou filha. Quero que todos unidos estejam sem julgar ninguém. É mais fácil ser prudente do que querer entrar na outra vida e não merecer, pela inveja que tem. Este meu servidor não fez nada que pudesse te machucar, e nem tirou o cargo que tu tinhas. O serviço que ele está fazendo, sou eu, Jesus, teu Salvador, que o escolhi. Este filho, o que passou até agora, tu não querias ficar sem salário. No entanto, ele não me decepcionou. Lutou muitas vezes sozinho contra tudo e contra todos, aqueles que jogavam pedra em seu trabalho. Agora só me resta é dar elogios pela paciência que ele mantinha comigo. Obrigado, meus filhos. Tudo que vocês fizeram por ele e ainda podem fazer, nenhum sairá perdendo. Fique com a minha paz, Jesus. Essa mensagem aqui de 95, a consumação dos séculos. 95. Olha que eu estou com 64 anos. De 64, vamos botar que eu escutei e levei um pouquinho mais em consideração, uns 50 anos atrás, que o mundo ia acabar, dependendo como se colocava, o fim do mundo está próximo, do ano 2000 não passará. A gente já ouviu de tantas coisas.
Mas o que é que Deus está falando aqui? Jesus está falando nessa mensagem aqui. Que não tem como negar que estamos próximos do fim. Fim do quê? Fim dessa geração. Fim dessa humanidade pervertida. Fim dessa geração que está, cada dia que passa, desvalorizando, ignorando mais a Deus. Pessoas soberbas. Pessoas que se acham conhecedoras de tudo, que não precisam de nada. No entanto, com a misericórdia de Deus, Deus vem mostrando aqui, vem ensinando a todos nós. Aqueles que ainda querem ouvir, aqueles que ainda têm um pouquinho de fé, que sempre acreditaram. Deus nos orienta nessa mensagem, como tantas outras. Mas aqui Jesus começa assim: as palavras são minhas sementes que eu, Jesus, plantei no coração de cada filho e de cada filha para seguir-me. Uns pegaram e não largaram mais. O quê? Pegaram o quê? Pegaram a palavra de Deus, acreditaram. E guardam isso no coração até agora, 30, 40, 10 anos, 1 ano, mas está guardando. Sentiram dentro do coração que isso tudo é a pura verdade. Estão vendo que o mundo não pode caminhar desse jeito. Não tem como. Eu estou mais para o final da vida do que para o começo, mas vamos botar essas crianças de hoje, de 10 anos, 5 anos. O que será no futuro daqui a 50, 60 anos, até chegar à minha idade? Como é que vai estar esse mundo se Deus não fizer nada? Não, longe de mim querer cobrar alguma coisa de Deus. Mas eu tenho que confiar nele. Tenho que confiar que estamos vivendo o final dos tempos. Mesmo porque se não acontecer nada, não sobrará nada. O diabo, o demônio, está sob controle do mundo hoje. A gente vê acontecendo desgraça no mundo, violência, e as pessoas debochando, rindo. Tinha mais que morrer mesmo. Que época que estamos vivendo? A época da barbárie? Que se matava por qualquer coisa? Hoje, no século XXI, estamos vendo isso. E quem tem um pouquinho de consciência, um pouquinho de fé, fica horrorizado com isso. Já estamos doutrinados, temos inteligência, estudado o suficiente para saber que o nosso direito acaba quando começa o direito do outro. Temos que pensar desse jeito. A minha visão não é a mesma do outro. Consequentemente, a do outro não é a mesma minha. Mas temos que se respeitar. Não podemos entrar em atrito. Não podemos eliminar quem pensa diferente. Olha que Deus botou nos 10 mandamentos, o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Como é que você vai dizer que ama o próximo se nem a Deus você ama? Esse é o tempo. Cada um por si. Estamos vivendo quase como animais para sobreviver. E será que isso é normal? É a evolução do mundo? Como Jesus continua falando aqui. Outros ouviram e nem deram não deram muita importância. Acontece isso direto. A gente fala para alguém, entra no ouvido, sai no outro. Tem mais no que se preocupar, nos estudos, na carreira, no serviço, no investimento. Não que não acredite, mas não é aquela coisa que entra no coração. Entra no ouvido e sai no outro. Quem sabe mais tarde eu me preocupo com isso. É o que Jesus está falando aqui. Justamente pelo cuidado que tinha com as suas coisas. E a maioria só soube ouvir, mas caíram nas armadilhas foram feitas pelo inimigo.
que Jesus está querendo dizer com isso? Ouviram, mas ouviram da voz errada, ouviram da maneira errada e caíram na armadilha do inimigo de Deus. São essas seitas hoje em dia, que acreditam em tudo que se fala, menos na Virgem Maria, menos os santos. São pessoas que aqui estiveram de carne e osso e que hoje são homenageadas pelo belo serviço que fizeram. Engraçado que quando você fala sobre um jogador de futebol, quando você fala sobre um cantor, sobre um ator, aí esse não pode ser esquecido. Foi o melhor jogador de futebol. E tem estátuas, tem quadros, tem todo tipo de homenagem. Não, esses não podem ser esquecidos. Agora, os santos que fizeram tanto bem à humanidade, que foram divisores de água em certos momentos, esses não. Esses não merecem ter homenagem, porque é adoração à imagem. A Virgem Maria, ela tem essa quantidade de filhos. Engraçado que, acredito eu que eles tiram essa passagem, quando Jesus falou, mulher, e aí teus filhos, meus irmãos. A Nossa Senhora provavelmente deve estar tendo filho até hoje. Porque para os eclesiásticos todo mundo é irmão. Não é nesse sentido. A gente sabe, eles também sabem que não é nesse sentido. Como poderia vir algo santo através de um pecado? Não tem como. Eu já falei aqui, não tem como tirar água limpa de água suja. Não tem como isso aí para acontecer. Então, devido a essas degradações todas que está acontecendo no mundo, religião, a educação, a moral, o caráter. Hoje o certo está errado. A bandidagem são vítimas da sociedade. A igreja tem que acompanhar a modernidade para se sentir atualizado. O que passou, passou. Se o que passou, passou, o que será no futuro? O presente de hoje, no futuro será o passado. Então, hoje, nada no futuro vai valer. É assim que pensam os progressistas. Tem que progredir. Continuando aqui, Jesus falando, não é preciso sair correndo. Ele até ensina aqui, ele até ensina como proceder. Com isso tudo que está acontecendo, não é preciso sair correndo, chamando pelo meu nome, ou louvando-me em forma de gritaria. O silêncio na oração basta fazer como vocês fazem, todos unidos numa só voz, tanto no cantar como no rezar. É aquele fanatismo, é aquela pessoa que não tem um certo controle na conduta dele. Ele descobre, por exemplo, aqui nessa obra, vou falar dessa obra mesmo, ele descobre uma obra como essa, provavelmente pela quantidade de pecado, ou às vezes por não saber de nada, ou nunca ter sido orientado, sai pelo mundo gritando para todo mundo que agora sim, agora descobriram uma obra sagrada. Deus não está condenando isso. O que Deus não apoia, não concorda, é que essa pessoa saia pelo mundo olhando o defeito de cada um, criticando todo mundo, vendo pecado em tudo. Esse é o maior problema. Acaba transparecendo um fanatismo, coisa que eu mais
Cansei de ouvir, mais não, cansei de ouvir em relação ao pai, ao meu pai. Não vou nem falar do profeta, ao meu pai. Que o meu pai era um louco, que o meu pai era um fanático, que o meu pai era um mentiroso. Por quê? Por causa dessas pessoas que não têm medidas, não têm um pouquinho de discernimento, que a visão do outro não é a mesma dele que ele encontrou. A visão do próximo não é a mesma minha hoje. Mesmo porque a minha visão há 30 anos atrás não é a mesma de hoje. Isso que nós temos que entender. Se não for desse jeito, fica complicado. O profeta, quando ele estava aqui entre nós, uma coisa que eu admirava nele, ele tinha tempo para tudo. Isso eu aprendi bem com ele. Ele não era fanático. As pessoas que distorciam tudo. Ele acordava cedo, fazia o café dele, pegava a mensagem, lia para nós da família, para os filhos. Se a missa fosse de manhã, ia à missa. Acabou a missa, ele ia fazer as coisas dele. Ele ia fazer os negócios, ele ia no banco, ia comprar, saía. Ou ia passear, se divertir, uma festa. Claro que tudo muito correto, tudo muito certo. Não é qualquer festa que ele iria. Festa familiar. À tarde, dormia o soninho dele, assistia o jornal dele, via um bom filme. Deus nunca chamou a atenção dele sobre isso. Por que as pessoas vê pecado em tudo? Vê pecado na televisão, vê pecado no celular, vê pecado numa revista, vê pecado numa roupa, vê pecado... Tudo é pecado. Será que é difícil de enxergar que não é assim que Deus quer? Pelo menos para mim, eu enxergo dessa maneira. Deus quer que a gente viva e não fique triste, deprimido. Não foi isso para isso que Deus nos fez. É assim que tem que pensar. Então, por isso que a gente tem que saber distinguir em que tempo estamos vivendo. Será que é os tempos normais? Não. Qualquer pessoa vai saber, mesmo aquele que não acredita em nada, ele sabe que esse tempo está muito diferente do passado. E que a tendência é piorar, não melhorar. Não podemos esperar que o homem aqui na terra de carne e osso possa salvar esse mundo, porque não é assim que está escrito. Só Deus é que pode salvar a humanidade. É isso que temos que pensar. E daí, para encerrar, aqui mais embaixo, Jesus fala: quero que todos unidos estejam, sem julgar ninguém, sem tirar a trave do outro, trave do olho do outro. Tire a sua primeiro. Faça um exame de consciência. Olhe no espelho se você está apto a julgar o outro. Se você achar que pode julgar o outro, então já começou errado, que você não é perfeito. Nem você, nem eu, nem ninguém. Só Deus é perfeito. Só Deus pode fazer isso. Então não me venha falar asneiras que eu tenho o dever, tenho o direito de criticar o outro, ou de condenar o outro, ou de chamar a atenção do outro. Orientar, sim. Orientar é diferente de criticar, de chamar a atenção. Eu penso desse jeito. A Silvana vai fazer a leitura e a Aline faz um comentário. Mensagem do dia 27/9/1996. A derrubada de Jerusalém. O Pai fala: tudo é seu, o céu, a terra, o mar e o que está em cima deste planeta. Mas quando o Senhor da vinha voltar, pelas santas palavras que estão na Bíblia, dará tudo isto a todos aqueles que contratou para ajudá-lo na colheita. Obrigado, Senhor.
Se assim já estamos merecendo, eu com toda a minha família. Amém. Entraste por uma porta que cabe a mim receber-te de braços abertos, porque tive fome e me deste de comer, estava nu e me cobriste, enfermo e me curaste, abandonado e vieste ao meu encontro. Agora só resta te agradecer. É assim que vou dizer: vinde benditos de meu Pai, sentai na primeira fila de minha mesa, porque tudo o que eu ia precisando de ti, meu filho, foste fazendo. Nunca disseste não. Agora a tua recompensa será grande. Olhe a teu redor e veja o que te espera para ti e para a tua família, que nunca se envergonharam de mim. A parte que te toca é para toda a eternidade, e ninguém irá mais te tirar. Bento, meu filho amado, quem eu escolhi, nenhum será deixado para trás. Os que te ajudaram, todos serão recompensados, menos aqueles que se arrependeram de ter dado alguma coisa. Esses já os paguei antes, em vida, de uma forma ou de outra. Mas todos os que deram com amor, a mim foi que me deram, porque eu, Jesus, Filho do Altíssimo, estou contigo desde que vieste a este mundo. Os países europeus agora não têm mais como escapar. Mexeram no leão com a vara curta. Eles não vão deixar por menos. A vingança já começou. O distúrbio faz com que cheguem até o chefe das ruínas do fim dos tempos. Por isso, meus filhos, o tempo que eu dei está prestes a cair a qualquer momento. Pela segurança que se vinha mantendo até agora, completam-se os tempos das nações pagãs. Por fim, só falta agora a derrubada de Jerusalém, onde os seus portões não terão resistência. Violados serão todos os lugares sagrados. A besta humana irá entrar com seus soldados e acabará com tudo. O sangue já começou a correr. Agora não irá parar mais, porque tudo que já foi escrito terá que se cumprir. Ninguém ficará mais sossegado pelo medo da guerra que irá se formar. Por isso é preciso, meus filhos, ficarem de olho. Não há como escapar. Só eu, o vosso Salvador, é que posso vos ajudar a passarem por esse aperto que já começou. Aqui, meu filho, no Brasil, a ajuda será igual para todos, para enfrentarem esta última batalha. Porém, esta terra não será pisoteada pela riqueza que tem de alimentos. Mas mesmo assim, é preciso estarem comigo a todo instante, porque Satanás quer tudo para ele. Agora é tudo ou nada. Quem ficou no seu devido lugar, como está escrito, nada tem a sofrer. Mas aqueles que mudaram de galho em galho, esses não terão a minha proteção. O risco de vida daqui para frente cada vez irá aumentar, pela ironia deste ser infernal que vem me causando grande tristeza desde que criei este mundo. Agora, porém, o seu tempo chegou e nada mais poderá ser mudado. Obrigado, meu filho. Quem não deu ouvido ao meu chamado, morto estará pela segunda vez. Jesus. Essa mensagem de 1996, eu tinha escolhido para comentar a mensagem de 1997. Mas ontem, ouvindo o discurso do primeiro-ministro de Israel, eu voltei atrás e escolhi essa mensagem de 1996 que fala da derrubada de Jerusalém. Por quê? Porque quando ele foi falar ontem, a maioria virou as costas para ele. E o que ele falou? Que ele está apenas se defendendo. O que aconteceu no dia 7 de outubro em Israel foi um massacre contra os judeus. E depois que eles conseguirem destruir todos os judeus, eles vão vir atrás de nós, cristãos. Esses são os terroristas que a maioria está defendendo, escondendo. E Jesus fala nessa mensagem, a derrubada de Jerusalém. Os países europeus agora não têm mais como escapar. Mexeram no leão com a vara curta. Eles não vão deixar por menos. A vingança começou. O distúrbio faz que cheguem até o chefe das ruínas do fim dos tempos.
Por isso, meus filhos, o tempo que eu dei está prestes a cair a qualquer momento. Pela segurança que se vinha mantendo até agora, completam-se o tempo das nações pagãs. Por fim, só falta agora a derrubada de Jerusalém, onde os seus portões não terão resistência. Violados serão todos os lugares sagrados. A besta humana irá entrar com seus soldados e acabará com tudo. Essa mensagem de 1996. E o profeta também recebeu a mensagem no dia 7 de março de 2005, que o título é As Escrituras têm que se cumprir. Jesus fala: Desta vez, meu filho, é o fim, porque as Nações Unidas estão querendo que este mundo seja comunista. Todas aquelas pessoas que viraram as costas ontem para Israel concordam com o terrorismo, com o comunismo. E a mídia porca, suja e vendida, esconde o que eles estão fazendo em muitos países. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui na internet. Perseguição contra cristãos. Aqui no Congo, no dia 27 de julho de 2025, ataque em igreja no Congo deixa pelo menos 38 mortos pelo Estado Islâmico. Atentado do Estado Islâmico contra a igreja cristã deixa 22 mortos na Síria, em junho de 2025. Massacre na Nigéria, até 200 cristãos mortos em ataque. Mais de 100 cristãos congoleses são mortos em ataque no dia 11 de setembro de 2025. Extremistas matam 18 cristãos em ataque à comunidade na Nigéria, no dia 25 de julho de 2024. Ataques na Síria mataram centenas de aluítas, ao menos 7 cristãos, no dia 12 de março de 2025. O massacre de cristãos no Congo e o silêncio cúmplice da mídia. Mais de 70 cristãos foram mortos. Em Israel, mais de 1.000 pessoas foram assassinadas brutalmente, como ele falou ontem. Quem quiser assistir está na internet. Aqueles homens malditos, terroristas, eles queimavam os bebês na frente dos pais. E tem gente que diz que está bom, que o mundo vai longe, que isso aqui é uma montoeira de palavras, que o profeta era um louco. Ele escreveu no dia 27 de setembro de 1996 a derrubada de Jerusalém. E Jesus fala: é preciso estarem comigo a todo instante, porque Satanás quer tudo para ele. Agora é tudo ou nada. E muita gente está em cima do muro, dando as costas para a igreja, dando as costas para as mensagens, achando que vão se salvar sozinhos, achando que não precisa do profeta. Não, Deus escolheu ele, mas eu não preciso ouvir as mensagens dele. Eu não preciso ouvir esse homem, porque ele é um homem simples. Olha o que Jesus falou para esse homem simples no dia 2 de dezembro de 1997. Se usamos este homem como um instrumento, é porque ele é rico em obediência a mim, e não a um homem da terra. Olhaste para ele e não viste nada de anormal, nem verás, porque está sob a minha proteção. Faz o mesmo e terás a minha graça. Jesus. Olhaste para ele e não viste nada de anormal. É um homem simples. Por quê? Porque ele está sob a proteção de Deus. Ele não era um fanático. Ele não era um lunático. Ele era um homem simples, uma pessoa normal. Mas a riqueza dele era a obediência a Deus. Coisa que se vê muito raramente hoje em dia, principalmente na igreja. Obediência a Deus. Principalmente dos eclesiásticos, dos religiosos. Essa semana eu estava vendo o programa do Pai de domingo que o Luca passou. O padre Rômulo fazendo um comentário, ele disse que lá em São Paulo, onde ele estava trabalhando na época, uma freira com hábito e tudo, dizia que não acreditava mais na presença real de Jesus, na Eucaristia, e ia comungar. Um sacerdote que era aluno dele também dizia que não acreditava mais na presença real de Jesus na Eucaristia. Por isso, porque vocês não são obedientes, tementes a Deus. Vocês estão cegos. Por isso o profeta incomoda tanto vocês. Vocês não querem nem ler as mensagens.
porque toca no calo. A gente agora está visitando assim alguns lugares santos. A gente foi essa semana ali conhecer um santuário que a gente não conhecia, de 1900 em Nova Trento, né? A imagem de Nossa Senhora do Bom Socorro. Ela está lá em cima da igreja. Muito linda a imagem dela. Mais de 100 anos ali. Foi a pedido de um padre que alcançou uma graça. Mas, infelizmente, a igreja que fica embaixo, o sacrário já está do lado. Em todos os bancos tem QR Code para as pessoas fazerem doação. Infelizmente, tomaram a igreja de Deus. Quanto sacrifício aquele padre não deve ter passado para construir aquela igreja em cima daquele morro. Levaram aquela imagem gigante de Nossa Senhora com bois, um carro de boi lá para cima. E o povo, quanta fé que tinha naquela imagem, naquela igreja. Para a gente ver hoje, infelizmente, o sacrário de lado. E muita gente acha que o mundo vai longe. E esse profeta só falava besteira. Eu estava lendo a Sagrada Escritura essa semana e Jesus fala para aqueles que o perseguiam, né? Diziam que ele também só falava besteira. Em São João, capítulo 7, versículo 18, ele diz: quem fala por própria autoridade busca a própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou é digno de fé e nele não há impostura alguma. O profeta só procurava a glória de Deus. Ele não queria glória para si. Quando Jesus falou que o nome dele seria Pedro II, ele pediu: meu Deus, eu não quero trocar a minha roupa. Me deixa assim, simples como sempre fui. E Jesus aceitou. E ele não ia na televisão, ele não ia nas propagandas fazer atrás da mídia, tentando se aparecer. Não, ele buscava simplesmente a glória de Deus. Aqui no cantinho, aqui em Taquaras, no seu cantinho, daqui ele falava para o mundo inteiro. E ele falava no final da missa, depois que o padre falava. Aquele que procura a glória de quem o enviou é digno de fé e nele não há impostura alguma. Esse era o nosso profeta. E como Deus amava tanto ele. Por que Deus amava tanto esse homem, um homem tão simples? Falava tudo para ele. Chamava ele de querido, meu amado, meu filho amado. Razão da existência de Deus, muita gente se doeu com essa frase de Jesus para ele. Por quê? Um homem tão simples. Jesus fala, é porque ele é rico em obediência a mim. Se vocês querem ter a mesma graça que ele teve, façam o mesmo. Jesus fala nessa mensagem de 1997. Se vocês querem ter essa graça que o profeta tinha, façam o mesmo que ele, me obedeçam. Aos sacerdotes que têm um pouco de inveja, Jesus fala: a inveja que eles têm de ti, meu filho. Porque não é possível, nós que somos ignorantes, entendemos as mensagens, estamos vendo o que está passando no mundo inteiro. Essa destruição da fé, esse terrorismo que estão fazendo com os cristãos, e a mensagem já fala sobre isso tudo. Nós estamos vendo, vocês não estão vendo, sacerdotes? Vocês estão vendo. Só que o difícil é aceitar a vontade de Deus. O difícil é obedecer. É se submeter à vontade de Deus. Ele nunca escolheu as pessoas maiores, sempre os menores, para mandar o seu recado. Quem era São João Batista? Era um homem que vivia no deserto comendo mel e gafanhoto. Quem eram as crianças de Fátima? Quem era Santa Bernadette? Sempre pessoas simples, humildes, semi-analfabetas. E Jesus escolhe de novo um semi-analfabeto, uma pessoa simples, para que ele seja glorificado. Jesus, não o profeta. Se nós rezamos a ladainha para ele, é porque rezamos para todos os santos. Nós acreditamos nos santos. Quando eles deixam a terra, eles não morrem, eles estão no céu. E o nosso santo padroeiro aqui da igreja, o fundador, é o profeta. Por isso rezamos a ladainha para ele todos os dias. Não é porque ele é Deus, mas porque ele serviu a Deus, serviu como canal para Deus, para nos abrir os olhos de muita gente que está cega ainda hoje, e vai abrir, queiram vocês ou não. Se vocês quiserem aceitar o profeta, bom para vocês.
Mas se não quiserem aceitar, se não quiserem se juntar a nós, ouvindo as mensagens, lendo as mensagens, a mensagem é muito clara. Aqui é o ponto final. Aqui terminará esta geração. E eu descerei aqui, porque aqui eu sou respeitado. Aqui eu sou amado e adorado. E é da boca do profeta que vai sair as últimas palavras. Se vocês quiserem se juntar a nós, sejam bem-vindos. Todos aqueles que quiserem ouvir e obedecer essas mensagens. Se não, fiquem onde estão. Mas todos vão ter que ver. Tem uma mensagem que fala: meu filho, eles vão ficar admirados quando te ver descendo abraçado comigo. Isso vai acontecer. Tudo o que está nas mensagens está acontecendo. Quem não quiser pagar para ver, venham rezar com a gente. Convertam-se de verdade. Procurem a verdade nessas mensagens. Aqui fala sobre tudo. Sobre as vestes, sobre o modo de falar, sobre o modo de agir. Às vezes a gente fala uma coisa, fala outra, mas o importante é as mensagens. Façam o que pede as mensagens. Não fiquem julgando um e outro da família. Ah, mas eles fazem isso e fazem aquilo. Não. O profeta ia fazer o que Deus pedia. Não o que os seus irmãos pensavam ou o que os seus sobrinhos faziam. Não, ele obedecia a Deus. E essa era a maior graça. Se usamos este homem como instrumento, é porque ele é rico em obediência a mim. Faz o mesmo e terás a minha graça. Faz o que o profeta fazia. Obedeçam a Deus. Aí vocês vão começar a entender as mensagens e vão começar a ver o mundo com outros olhos, com os olhos de Deus. A Maria Aparecida faz a leitura e eu faço um comentário. Desobediência. Mensagem dia 27 de setembro de 2007. O pai fala: Mãe de Deus e nossa também. Perguntaria a senhora se a maior parte da humanidade estiver nas praias quase sem roupa, na vinda gloriosa de seu Filho Jesus, alguns poderão ser perdoados, mesmo com pouca roupa? Filhinho, por que eles podem andar assim enquanto que vocês fazem de tudo para não escandalizar as criancinhas? Não é isso que escrito está na Bíblia? Sim, mãe querida, na Bíblia já está escrito: ai daqueles que vierem a escandalizar um desses meus pequeninos. Toda vez que a pessoa passa a não mais obedecer aos mandamentos deixados por Deus, não é ele que condena, e sim a pessoa que se condena por si própria. Quem é que gosta de andar na escuridão sem nenhuma luz? O mesmo irá acontecer para todas essas pessoas, quando o sol vier a ser fechado por 3 dias e 3 noites. Nenhuma estrela dará mais o seu brilho, muito menos a lua. E todas essas pessoas irão andar em redor de si, se esbarrando um contra outro, gritando desesperados, pedindo perdão, mas não terão, devido à desobediência. E suas roupas não acharão mais, porque as águas do mar irão dar um jeito. Então daí tudo será consumado. Lembrem-se disso, só os filhos da desobediência é que estarão nas noites de perdição, bebendo, fumando droga e na prostituição. Onde estiver um desses ali ficará. E os filhos da luz, nesta hora, os anjos os confortarão, para que nenhum se machuque nem fique perdido. A luz que está dentro de vós, essa jamais se apagará, que será o Espírito Santo. Por isso, todos aqueles que vêm obedecendo às Escrituras serão salvos. Mas ainda tem um porém: se não admitirem que sou a mãe do único Filho de Deus, esses também não terão as mesmas graças. Para isso ficou um só batismo e uma só igreja, que Jesus passou a Pedro primeiro, e os que não concordam com estas escritas também não terão a mesma regalia. E ai daqueles que não estiverem preparados para essa hora da vinda gloriosa de meu santo Filho Jesus. Esses perderão tudo, até sua própria vida, só por serem desobedientes e descrentes. Meu filhinho Pedro II, faz o teu serviço, que nenhum de vocês será culpado pela perca dessas pessoas. Se eles não quiserem ouvir a voz da razão, vão ter que ouvir a voz das trevas chamando-os, caindo no mar de lama e se afundando e gritando em desespero. Esse momento será o mais desesperador,
onde irão cair grandes e pequenos de todas as raças, que serão engolidos pelas ondas. O que Deus fará é só justiça e nada mais. Creiam nisso, meus filhinhos, vocês que vêm obedecendo à lei da natureza. A desordem ficou para o diabo, o escândalo, e o perdão ficará para os inocentes, os verdadeiros filhos da luz, os adoradores de Deus dos vivos, e não dos mortos, como disse meu filho Jesus, quando andava pregando o novo reino que estava para vir. Este é o momento mais feliz de toda a história, para todas as pessoas que sabem amar e respeitar as leis de Deus. Amém. Maria, concebida sem pecado original. Mensagem de 2007. Na mensagem da Aline falava da obediência, aqui fala da desobediência. Vejo que as mensagens, se a gente começar a observar certas palavras, ela é quase idêntica à Bíblia, né? Com citações de capítulo e versículo, né? Que falam o mesmo assunto. A mensagem que foi lida por Alex fala o mesmo assunto dessa aqui. Vários pedaços ali, né? Lá diz que não precisa se preocupar, que os anjos estarão juntos para confortar na hora da escuridão. Aqui fala a mesma coisa, né? Lembrem-se disso, só os filhos da desobediência é que estarão nas noites de perdição bebendo, fumando, droga e na prostituição. Onde estiver um desses, ali ficará. E os filhos da luz, nesta hora, os anjos os confortarão para que nenhum se machuque, nem fique perdido. Naquela mensagem que foi lida por Alex, fala nesse assunto. Essa fala sobre esse assunto. O pai, o profeta, no início do programa, falou de Nossa Senhora, bastante, né? Aqui Nossa Senhora fala, nem aqueles que não dão bola para ela, não terão também chance. Por quê? Como acreditar nessas pessoas que vivem julgando e criticando Nossa Senhora? Nós temos vários amigos, né, que mudaram de religião, passaram para essas seitas. Nós temos famílias, nossos familiares. Então eles mudaram na intenção que estão procurando o melhor. E aí então se sentem no direito de julgar e criticar a Mãe de Deus. Para muitos, eu já ouvi, né? Para muitos acham que nós não somos mais família. E eu disse que nem me importo, e não me importo mesmo, que pensem assim. Porque eu prefiro honrar a Nossa Senhora do que um deles. São pecadores igual eu. E se eles têm a petulância de ficar julgando a Mãe de Deus, por que eu tenho que andar junto com eles? Por que eu tenho que compartilhar com eles isso? Se eles não respeitam aquilo que eu creio, por que eu tenho que respeitar o que eles creem? Né? Então é mais fácil abandonar, deixa eles de lado. Tem mensagem que Nossa Senhora fala, a esse tipo de gente, deixa de lado, se afasta deles. Porque tu não vai convencer eles, eles vão te tirar do caminho que estás. Porque eles estão junto com o inimigo de Deus. Deve ter alguns nos ouvindo aí através da internet, né? Mas não faz mal. O meu sentimento é esse. Se vocês se sentem ofendidos com o que a gente fala, saiba que nós também nos ofendemos com o que vocês falam e fazem. Porque se nós aprendemos, vocês também aprenderam do mesmo jeito. Se for tio, é mais velho do que eu. Todos os meus tios são mais velhos do que eu. Tenho primos mais velhos do que eu também. Tenho mais novos e tenho mais velhos. Então, nossos avós nos ensinaram o correto. Ensinaram nossos pais corretamente. Os nossos pais nos ensinaram corretamente. Por que vocês mudaram? Eu não vou andar junto com vocês. Eu não vou compactuar com vocês desse erro que vocês estão cometendo. Então, se querem se sentir ofendidos, sintam-se. Eu prefiro dessa forma, ser verdadeiro. No que se refere aqui à obra, palavra viva de Deus, no que se refere ao santuário, no que se refere ao nosso amado profeta, que vocês não valorizam, vocês que estão na caminhada e não valorizam, vocês que estão frequentando o santuário e não valorizam. Eu digo não valorizam por quê? Porque vivem sempre tentando infiltrar alguma coisa que o profeta dizia não. E não, nós não vamos aceitar. Aqueles que não querem concordar com um profeta, é preferível que se afaste, ou vão dar sempre murro em ponta de faca. Vão sempre bater com os burros nas águas, né? Porque nós não vamos permitir. Qualquer pessoa que venha para cá, principalmente se for sacerdote, e não aceitar o profeta, não adianta nada. Pode ser um bispo. Se ele não aceita o profeta, para nós não tem valor nenhum. Pelo menos para mim, né? Não vai ter valor nenhum.
E se ficou para a gente cuidar aqui do santuário, o profeta nos deixou para cuidar desse santuário, dessa obra. Às vezes as palavras são ásperas e duras, né? Mas não é nesse sentido que eu vou falar, não é para ofender, mas ficou sob nosso cuidado. Então nós vamos cuidar, é a nossa responsabilidade. O que entra aqui dentro do santuário. Se estiver nos enganando, vai entrar, mas não fica por muito tempo. Mas agora, nós sabendo da verdade e nós permitir, daí não. Daí não é possível, né? Então, existe sempre uma tentativa de infiltrar alguma coisa aqui dentro do santuário, dentro da obra, dentro aqui da família, que não é permissão dada pelo profeta. Se não foi dada por ele, nós não permitimos também. Né? Hoje, já faz alguns tempos, alguns dias, né? Alguns meses, eu acho, que o padre José Cosme faleceu. E ele participou da obra um bom tempo. Né? Ele celebrou algumas missas aqui em nome da Palavra Viva de Deus. Percorreu muitos lugares. E o profeta pediu para ele 1, 2, 3 vezes para ficar aqui no santuário e ajudar o padre Rômulo. E ele sempre disse não, não e não, que ele gostava de estar viajando. E o pai, antes de falecer, o profeta antes de falecer, ele deixou... Eu sempre gravei isso aí, né? Eu sempre falo sobre isso. Quero crer que meus irmãos escutaram da mesma forma que eu escutei. E o pai disse, quando um sacerdote voltar aqui, aqueles que já tiveram a resposta para eles, tu pode dizer a resposta, pela própria, a palavra sair da própria boca deles, né? Uma coisa assim, né? A resposta que tu vai dar para eles é o que eles falaram para mim. Foi não, né? Então, daí o padre Cosme, não fez muito tempo que o pai faleceu, ele esteve aqui. Né? E eu estava na frente da minha casa lá, eu e o Alex conversando, e chegou o Ademir com ele. Daí já saiu com uma malinha na mão, ô José Roberto, ô Alex, agora eu vim para ficar. Ele disse, não, vamos conversar primeiro, padre. Daí entramos para a casa do Alex, conversamos, ele tinha dito que estava vindo para ficar, e eu disse, ó padre, a palavra que o pai deixou para nós falar para o sacerdote quando voltasse aqui, aqueles que já tiveram aqui, né, e disseram não para ele, a resposta é a mesma, é não. Daí ele, eu precisava vir até aqui para ouvir isso da boca de um leigo? Eu disse, mas eu chamei o senhor aqui? Eu não chamei. Então, é assim que nós vamos agir. Não importa quem é. A gente não está fazendo isso para ofender. A gente só está sendo firme, né? Está sendo obediente. A mensagem fala da desobediência. A Aline frisou bastante o que o profeta era amado por Deus pela obediência dele. Mas o profeta também machucou talvez algumas pessoas que queriam mudar e ele não mudou. Queriam que ele mudasse e ele não mudou. Queriam penetrar alguma coisa que é errada e ele não permitiu. Então nós não vamos permitir. Para agradar as pessoas, para agradar algumas pessoas que são amigos nossos, que colaboram, tem pessoas que colaboram bastante com a obra, às vezes acha pela colaboração dá para fazer alguma coisa. Não. Nós temos que honrar e amar a Deus. É a Deus que nós temos que honrar. Se as pessoas vão se sentir ofendidas, se as pessoas vão se afastar, não faz mal. Ninguém está fazendo nada para ofender e para machucar ninguém. Não é nossa intenção. A nossa intenção é honrar a Deus e permanecer esse santuário digno para quando Jesus voltar, o profeta voltar, encontrar da forma que ele deixou. Não está sendo fácil? Não está, não. Porque é muita persistência das pessoas lutar contra, né? Quando eu falo isso aqui é para as pessoas terem conhecimento, que pensam que assim, não, lá estão vivendo bem, está tudo tranquilo. Não está tranquilo. É uma persistência todos os dias. E depois alguém vem e me fala, Zeca, tu não devia falar, mas eu vou falar a minha vida inteira. A gente sofre com as tentativas das pessoas, tentando botar alguma coisa errada aqui dentro, né? Que não era para acontecer mais isso, principalmente com os nossos, que já sabem da história. Mas é pelos nossos que tentam se infiltrar. E aí não dá. Aí se ofendem, né? Aí fica um pouco cara franzida, às vezes fica um tempo sem falar comigo, mas não faz mal. Não me importa isso aí. Eu também fico sentido, fico ofendido, eu sofro, né? Mas não faz mal. Eu vou lutar até o finalzinho. Quando o pai pediu para mim, me ajuda, eu vou ajudar até o finalzinho. A gente aqui é uma família unida, graças a Deus, né? Várias mensagens falam sobre isso, da união da família. Vocês foram escolhidos. Claro que de vez em quando dá uns deslizes, a gente pode dar um passo em falso, aí, uma caminhada errada, mas nós somos em 9. Um vem, outro vem, puxa a orelha, chama atenção, está errado, volta para o normal. Por isso somos em 9. Nós temos
uma couraça de aço já que nos protege, né? E Deus, se nós estamos agindo corretamente, vocês podem observar. Pode observar, a gente aqui, eu sou muito atento a tudo que acontece aqui. Não sou de falar muito mais como eu falava antes, né? Mas sou muito atento, eu estou sempre esperto para tudo no que acontece ao santuário e aos arredores aqui da família. Não passa a semana, acontece algo de errado, a resposta vem pela boca do profeta. Quando não no mesmo dia, no outro dia, mas não passa de uma semana. Mas geralmente no outro dia a resposta vem. Aconteceu alguma coisa aqui que a gente fica um pouquinho em dúvida, no outro dia o profeta confirma. Então ele está junto a nós. Ele está olhando por tudo que acontece aqui dentro, né? Então nós temos que nos manter firmes, e é por isso que ele vem o tempo todo nos confortar, porque nós estamos firmes. Se nós começar a afrouxar e dar uma permissãozinha aqui, o mínimo, né? Coisinha aqui, outra ali, outra aqui, daqui a pouco desanda e ninguém consegue mais parar. Então, a nossa firmeza aqui vai ser até o final, se Deus nos ajudar, né? E Deus vai nos ajudar, porque é isso que Ele quer, né? Ele só quer que a gente tenha coragem de enfrentar, de falar, e para isso a gente tem, graças a Deus, de enfrentar o que vem, os problemas. As pessoas às vezes vêm, bate, a gente dá só uma resposta, volta tudo normal. Então, é dessa forma que tem que ser. Para esses que criticam a Mãe de Deus, se vocês tivessem o amor que a gente tem por ela, também se afastariam. Para aqueles que criticam o profeta, se vocês tivessem o amor que nós temos pelo profeta, também se afastariam. Porque como posso receber em minha casa alguém que vai lá criticar a Mãe de Deus, ou que vai criticar naquilo que eu creio, né? Principalmente nessa obra, sendo o fundador dessa obra, o profeta. Se vem falar mal do profeta na minha casa, claro que não vai falar, né? Mas na de vocês. E vocês dizem, não, eu vou colher só o que é bom, vou colher só o que é certo. É mentira. Ou você gosta de também ouvir o falatório, ou você também não está convertido totalmente. Você é mentiroso também às vezes, né? Se você aceita a pessoa falar mal daquilo que você vive, como pode ser isso? Você aceitaria falar mal da sua esposa, do seu marido, ou dos seus filhos dentro da sua casa? Da sua mãe, do seu pai? Não aceitaria, né? Então, é dessa forma que a gente está agindo. Tem esses acontecimentos aqui no santuário, nessa obra, e às vezes a gente fica calado, às vezes fica um pouco aí omisso, né? Não comenta nada, mas na hora certa a gente dá o bote também, e é o bote certeiro. Então, a gente pede para aqueles que participam dessa obra, que participam aqui no santuário, sejam mais firmes, sejam fiéis, sejam obedientes. Na mensagem de hoje, na mensagem que eu li ontem, na mensagem, acho que foi de segunda-feira, essa mensagem que está falando aqui agora, né, o começo dela já fala das vestes. A vida inteira o profeta falou essas vestes, e mesmo assim as pessoas teimam. Que teimosia, vai preferir o inferno do que mudar os seus hábitos. E acha que não, mas não é assim, Deus não é assim, está aqui falando. Então a mensagem é mentirosa. As palavras são mentiras aqui, são palavras para adoçar ou só para aumentar as letras no papel, na folha? Não, são verdades, e a Nossa Senhora fala que o profeta pergunta, né? Mãe de Deus e nossa também, perguntaria a senhora, se a maior parte da humanidade estiver nas praias quase sem roupa, na vinda gloriosa de seu Filho Jesus, alguns poderão ser perdoados mesmo com pouca roupa? E Nossa Senhora fala, a resposta já está na Bíblia, lá já fala que não. Mas o profeta fazia isso para as pessoas terem consciência, né? Mais e mais vezes tocando esse assunto. Ele falou a vida inteira, nós estamos falando a vida inteira, e mesmo assim temam. Familiares, temam, e vão para o inferno. Porque a palavra de Deus não é duas, é uma só. Se ele perdoar um ou dois, não adianta dizer, mas não pode falar dessa forma, a gente tem que falar. Tem que pegar pesado às vezes, porque são teimosos. Aí depois, quando a barriga dói, aí vem todo mansinho, né? Primeiro disso, não tem capacidade de falar o que tu fala. Aí dói a barriga, aí vem, ai tio, ai é meu irmão, aí tudo aí é mansinho. Mas na hora de ouvir, não querem ouvir. É pai, né? Meus filhos também agem de uma forma errada. E eu falo, e não adianta falar. É pena. Mas aqui, ó, Jesus fala aqui, ó, a Nossa Senhora fala aqui, não se preocupa que vocês não vão ser culpados se essas pessoas se perderem. Porque está mais do que falado, está mais do que escancarado, nessa obra principalmente,
está mais do que escancarado que a gente fala a vida inteira, nós não vamos ser culpados. A gente não quer perder, né? Mas infelizmente, se continuarem dessa forma, vamos perder. E diz, mas não é por aí, Zeca, não pode pegar, mas Jesus pediu, meu filho, fala sempre nessa mesma tecla. As vestes e como é a outra? Adultério. Toca sempre nesse assunto, sempre nesse assunto. O adultério já nem adianta falar mais, né? Que parece assim uma coisa que é doce, é uma coisa que tem que estar junto no ser humano. Mas as vestes seria bem mais simples, e mesmo assim não querem. É preferível desobedecer, é preferível enfrentar, empinar o nariz, eu vou fazer o que eu quero e deu. Então faça, depois não chora. A Graziele vai fazer a leitura e o Alex faz um comentário. Mensagem do dia 27 de setembro de 2008. O pecado da carne. O Pai fala: Santa Mãe de Deus e nossa também. Uma mulher grávida que vem mostrando sua barriga com pouca veste, é errado ou não? Porque eu vejo assim como um escândalo. Quando o Espírito Santo desceu sobre mim, eu, Maria, não sabia o que dizer, dizendo-me que eu teria um filho. Mas sem conhecer um homem achava impossível, porque naquela época todas tiveram contato com o homem para ser mãe. Nome este que pesava muito se viesse uma moça engravidar se não fosse casada. E se uma delas viesse causar escândalo, era apedrejada. Só não fui porque José, meu esposo, foi avisado por um anjo que tudo o que estava ocorrendo comigo era um mistério de Deus, e não que eu, Maria, tinha traído a ele José. A razão disso tudo que vem acontecendo é absurdo. Uma gestante não mais honrar o filho em seu ventre. Esta criança, ao nascer, poderá já vir com o espírito do mal, e toda semente que Jesus não semeou jamais será abençoada, a não ser que esta mãe venha se arrepender pelo ato de escândalo que vem cometendo. Santa Mãe de Deus, e se assim mesmo, sendo avisado, vai adiantar para essas que vêm mostrando sua barriga, mesmo ainda sendo solteira? O convite está sendo feito para todos aqueles que estiverem com seus trajes, e não para quem vem escandalizando com seu corpo. A maior parte do pecado do mundo está sendo por este lado, o pecado da carne. Um vendedor, quando quer vender o seu produto, ele mostra o que mais chama a atenção, não importa o preço. Assim é o que o diabo vem fazendo com estas mocinhas, para mostrar sua barriga, para que os olhos dos homens venham cobiçar. E quem vem praticando tudo isto será mais difícil passar para esta vida em que vivemos, que é eterna. Toda mulher que provoca este tipo de escândalo já é considerada um ser que anda vagando pelas ruas como mariposa, que rodeia em redor da luz e morre queimada por si mesmo. É o que irá acontecer com todas essas mulheres, na hora que bem não esperam, quando meu santo filho vier comigo e todos os anjos e santos, Maria concebida sem pecado original e Pedro II. Nessa mensagem, o pecado da carne. O que falar sobre o pecado da carne? Esse programa, eu acredito que a maioria das pessoas que acompanham e que assistem são adultos e sabe bem a que a Nossa Senhora se refere aqui, o pecado da carne. Então, dispensa explicações, dispensa provar qualquer coisa para as pessoas. Por que o pecado da carne? O interessante é que a Virgem Maria aqui, ela fala: quando o Espírito Santo desceu sobre mim, eu, Maria, não sabia o que dizer, dizendo-me que eu teria um filho. O Espírito Santo falou para a Virgem Maria que ela teria um filho, mas como? Ela questionou, ela perguntou, está aqui. Mas sem conhecer um homem, achava impossível, porque naquela época todas tinham contato com um homem para ser mãe. E justamente naquela época não tinha como ser mãe sem ter contato com um homem. Não é como hoje, bebê de proveta. Não é como hoje, tratamento que se vê.
bebê sendo praticamente confeccionado. Então, a Virgem Maria, na inocência dela, na idade dela, ela se questionou como que eu posso ter um filho se eu não conheço homem nenhum? Ela já tinha a consciência de que não poderia ter um filho sem conhecer um homem, sem casar. Porque naquela época era apedrejada, ela explica durante essa mensagem aqui. E por que o mundo hoje está desse jeito? Estamos vivendo um mundo, parece, de cão e gato, que tudo pode, tudo vale. Pudor, para que pudor? Se é bem mais fácil viver livremente. Vulgaridade está espalhado por esse mundo. As mulheres cada vez mais vulgares, os homens também. Não vamos culpar só as mulheres, não. Porque se os homens também se dessem o valor, não pagasse uma mulher porque ele paga às vezes, elas não iam se sujeitar a esse tipo de coisa. Então ambos somos pecadores, tanto os homens como as mulheres. Não tem muito o que falar sobre essa mensagem. Gostaria só de reforçar um pouquinho o que o José Roberto falou sobre a nossa igreja, a nossa missão, nosso trabalho. Como ele mesmo falou, não é fácil manter esse santuário. Muita crítica, não que a gente tenha medo de crítica, faz parte. Mas vamos pensar da seguinte maneira. Será que o santuário da Madre Paulina está do agrado da Madre Paulina? Esquece as melhorias que foram feitas fisicamente. Lojas, restaurante, esquece. A essência do propósito da Madre Paulina, será que ela está contente? Será que não desvirtuaram tudo do que ela pensou? O Santuário da Aparecida do Norte, será que lá quando começou, na igreja velha, na igrejinha velha, será que hoje está cumprindo com a essência de quando começou? Quando aqueles pescadores acharam a imagenzinha Nossa Senhora? Hoje tem shopping, tem loja, tem restaurante, tem hotel, tem tudo pertencente à Basílica. Será que o santuário de Nossa Senhora de Fátima, será que realmente está como Nossa Senhora pediu os 3 pastorinhos? Será que a irmã Lúcia foi a última a partir? Será que realmente estaria do agrado? Mas nem isso ela podia fazer, ela estava praticamente em cativeiro. E assim vai, Nossa Senhora de Lourdes, tanto santuário, Padre Royce, que tanto eu conheci, como meus irmãos, alguns conheceram, Padre Santini, que cuidava daquele santuário com todo o respeito, com toda a dignidade, porque ele foi companheiro e amigo do Padre Royce, defendia aquele santuário. Vai ver como está hoje. O que estou querendo dizer com isso? Justamente o nosso cuidado aqui com a igreja. Para vocês, padres, que alguns estão ouvindo e vendo, ou que de repente irão ver esse comentário, essa é a nossa preocupação. Não é a nossa vontade que prevalece. Longe disso. A família, os irmãos principalmente, e os netos, alguns que já são de maior idade, estamos cuidando com convicção o significado dessa obra. Sim, só com convicção, porque senão não era capaz, não era possível. Eu já estaria morando em outro lugar, o José Roberto cuidando da vida dele, as minhas irmãs, e o santuário estava aí. A mão talvez de 1, 2, 3, 4 padres. Porque pessoas que vêm aqui, vêm pessoas do estado, do Brasil todo. Pessoas de fora do país.
não deixa de ser interessante para a Igreja Católica. Não que não tivéssemos recebido proposta de oficializar essa igreja, mas se tivéssemos caído na armadilha, hoje não poderíamos fazer nada. Estaria na mão de um vigário, de um bispo, e teríamos que fazer como foi feito na igreja de São Pedro. Ou vocês agem como as igrejas de fora, ou podem sair fora daqui. Estaríamos entregando de mão beijada para as pessoas que não valorizam, que não dão o valor que deveria dar. Imagino eu a tristeza, a decepção de Deus ter trabalhado 45 anos um profeta, o nosso pai, que hoje acredito que está acompanhando o serviço, a perseverança da família, o cuidado de José Roberto, a tristeza que ele não iria sentir. Por quê? Porque fomos fracos. Não tivemos a segurança que deveríamos ter. Não tivemos a perseverança que deveríamos ter. Então, para vocês, padres, que já tiveram aqui, talvez outros que virão, talvez, esses que conhecem a obra e ficam escutando, vendo o programa, não é a nossa vontade. É a vontade de Deus. É a vontade do profeta de ter levantado esse santuário. Isso não é uma nova religião. Isso não é uma nova crença. Isso é já falei, é um movimento dentro da Igreja Católica, combatendo a modernidade, tentando manter o mínimo de respeito e dignidade a que Jesus e Nossa Senhora merecem. Esse é o nosso objetivo. Só concluindo o que o José Roberto falou. Falou muito bem, disse como ele falou. Não é fácil. Para vocês que estão aí fora, eu acho que é tudo fácil. Acha que é como a gente quer. Ninguém quer padre, ninguém aceita padre, eles querem fazer como eles querem. Não é assim. Não é tão simples, não. Obviamente que seria para nós muito cômodo se aqui tivéssemos 4, 5 padres. Um padre por mês aqui, e olha que não seria impossível isso. Olha a quantidade de pessoas, de repente, que viriam para cá. Mas daí? E a essência, o objetivo do profeta? Hoje você vai lá na Madre Paulina e você vê aquela imensa obra, pessoas, turistas que às vezes nem entram na igreja, vão por curiosidade, vão para comprar alguma bijuteria, alguma coisa. Nossa Senhora Aparecida não é diferente. Está acabando aquela romaria de pessoas de vir de todo o estado, todo o país, a pé, em procissão. Isso tudo vai se acabando. Então, por isso, enquanto nós irmãos, estivermos vivos, e alguns netos, não todos, que ainda não se encontraram, que eu entendo como normal isso, é a juventude de hoje, mas a gente espera que todos possam ver o significado dessa obra aqui. Enquanto estivermos aqui, enquanto tivermos vida para lutar, até o último irmão, vamos lutar para que se mantenha a dignidade e a perseverança nessa igreja.